arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aqui é a chave. Não existe evangelho, não existe conversão, não existe comunhão se não houver arrependimento. Para que ocorra aqui uma conversão, uma mudança de direção, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de testemunho. E os pecados seriam o quê? Cancelados. Qual foi o pecado que esse povo havia cometido? Crucificaram o Messias. Arrependei-vos e convertei para serem cancelados os vossos pecados. Eles crucificaram o Senhor. E o que está sendo oferecido a eles? Salvação. Arrependei-vos e convertei-vos. Uma das coisas que eu tenho percebido em toda a minha experiência em igreja, que muita gente fala que é de Cristo, porque um dia respondeu: quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Sem ter sido levado a arrependimento. Então nada aconteceu. Nada mudou. Porque não houve convicção dos pecados, mudança de vida. Então aqui nós nos deparamos com a essência da palavra que foi pregada e deve continuar sendo pregada. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E o salário do pecado é a morte. Não tem como. Se isso não for acertado, não está nada acertado. Versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Nota. Qual que é o público que ele está pregando aqui? Judeus. Não tem gentil aqui, só tem judeus. Para quem foi prometido tempos de refrigério? Terra, nação, bênção. Reino na terra. Os judeus. Para que venham tempos de refrigério sobre a nação. A segunda vinda. E que envie Cristo na segunda vinda. Que já vos foi designado, Jesus. O Messias. 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Onde está o Senhor hoje? A destra do Pai. Até quando ele vai ficar lá? Até o momento da restauração. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Está tudo profetizado no Antigo Testamento. Tudo isso é do Antigo Testamento. 2. Disse na verdade Moisés, foi lá para a Torá: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, tanto quanto vos disser. Isso está relatado lá em Deuteronômio. Moisés está falando que viria uma pessoa com as características dele. 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Tem uma consequência. E a nação não tinha ouvido. Tanto que crucificaram e pediram Barrabás no lugar disso. 24. E todos os profetas, a começar de Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Os dias da vinda do Messias. 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Aqui. Dizendo a Abraão:
na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Está lá em Gênesis 12. Tá? 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Lembra que nós vimos no último estudo? Para eles se afastarem da geração perversa da nação de Israel. E é o que ele está repetindo aqui. Muito bem. O Evangelho está se expandindo. Qual foi a reação do judaísmo? O que ocorreu? 4:1. O próximo. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem que comandou toda a acusação de Jesus? Os sacerdotes, os saduceus, todos eles. 2. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vamos lembrar que os saduceus não criam em ressurreição. Tá? Então, eles estão ressentidos. Como a ressurreição. 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Estão lá pregando, consequência, preso. Está para sair uma lei aí, de constrangimento religioso, de assédio religioso. Você vai evangelizar alguém, e se alguém reclama, você vai preso. A mesma situação que aconteceu. Repetindo a história. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 3.000 foram convertidos na primeira pregação, mas 5.000 na segunda. Fora os que iam se convertendo no dia a dia. Expansão em Jerusalém, tudo está acontecendo em Jerusalém. Mas a oposição externa está ocorrendo. Já foi preso. Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Isso é assédio religioso. A lei aqui é essa. Se calem. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não afinaram, não. Qual vai ser a sua atitude se a situação chegar a isso? Vamos mais longe. Agora que nós ainda temos liberdade, tem feito isso? Ou será que o Senhor está permitindo toda essa situação para dar uma peneirada? Para desafiar o brilho das pessoas a assumirem esse papel? Estava acontecendo lá? Pode acontecer aqui também. Essa é a questão. Qual foi a atitude deles? Não tem essa não. Se calar.
Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. O que aconteceu? O aleijado de nascença estava andando. Eles foram lá, prenderam os homens e o povo ficou na porta. E aí, o que vai acontecer com eles aí? Ficaram na porta do quartel lá. E aí? Eles sentiram a pressão do povo, soltaram. Versículo 22. Olha, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Deus põe um crescimento na igreja baseado no poder apostólico. Isso provoca uma expansão em Jerusalém. Isso traz uma oposição externa. Muito bem. Versículo 33. Agora começam a surgir obstáculos internos. Ok? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Tinha alguma ordem para fazer isso? Não. Isso era tudo ação voluntária. A venda de bens, de propriedades, e todos focados numa comunidade unida e forte, onde todos estavam sendo sustentados, os mais ricos e os mais pobres, com o fruto dessas vendas. 35. E depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A comunidade começou assim. A igreja começou dessa maneira. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, 37. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Por que esse destaque, já que tinham muitos fazendo isso, de Barnabé? Quem foi que discipulou o apóstolo Paulo? Barnabé. Então nós estamos olhando um contexto, o desenrolar dos acontecimentos, a igreja crescendo, a coisa pegando desenvoltura, e está se levantando um líder, Barnabé, que vai ser o discipulador de Paulo. Quando ninguém queria chegar perto de Paulo, ninguém queria saber de falar com ele, Barnabé foi ele. Capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Parte. Conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 10. No mesmo instante, Safira, a mulher dele, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Versículo 11.
E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. O que Ananias e Safira fizeram? Mentirinha branca. Sabe aquela mentirinha que chama de mentirinha branca? Ele vendeu a propriedade? Vendeu. Trouxe o valor? Não 100%, mas falou que era. O que aconteceu? Uma disciplina. Vocês já perceberam como mentira já se tornou normal na nossa sociedade? Nós estamos na era da pós-verdade, onde vale a mentira. Fale uma mentira muitas vezes que ela se tornará verdade. Essa é a filosofia que estamos vivendo. Isso está adentrando as igrejas. Nós temos que ficar espertos, porque mentira está normal. Só que não é normal. O que Deus fez? Disciplinou o morte. Para que fosse exemplo para o povo. E isso gerou o quê? Temor. Estão vendo como, quando Deus manda disciplinar, é para o bem que Ele disciplina? Nós estamos numa época onde as disciplinas não são aceitas na igreja, nem pelos líderes, nem pelos membros. As disciplinas é terapêutica. É uma oportunidade para a pessoa mudar de atitude, de direção, de pensamento, e honre o nome do Senhor Jesus. Agora, se para uma mentira, não é mentira completa, mentirinha branca, foi morte, como será que nós, como indivíduos, poderíamos ser tratados nessas circunstâncias? Vamos olhar para a nossa vida de crente, vai um pouquinho. Como você está vivendo o seu cristianismo? Ousado, sem medo das pessoas, pregando firmemente, dedicado, devotado a Deus de todo o coração, ou dividido e dando desculpinhas, racionalizando, mentindo. Essa situação. Puxa, a igreja não cresce. Aqui estava crescendo. Mas toda a energia estava lá. Mas eu estava ficando frouxo. O meu temor, sabe o que é? É que Deus fala que Ele não disciplina quem não é filho. Ah, mas não está acontecendo nada. Aí é pior ainda. Porque a disciplina final é inferno. Esse é o contexto que as coisas estão se desenrolando, até a gente chegar em Paulo. E nesse momento, quem que é o Paulo nesse momento? É Saulo. E como era a vida de Saulo? Ele estava estudando aos pés de Gamaliel, sendo preparado para ser líder dos judeus. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Note, não é um lugar escondido, é visto em todo mundo. Ah, vai prender, eles não estão nem aí. Tem que se calar, não se cala não. E aí?
época nós não estamos falando do Evangelho, mas teve 1.700 brasileiros presos. Agora entendi. O Claudinho estava lá, viu pessoalmente, viu que não era bandido, que não era mau elemento, era questão de família, tudo. Estavam pedindo um Brasil melhor. Isso por uma questão política. Eu quero saber por uma questão muito maior que essa, que é o nosso Senhor Jesus. Não fica sendo. Por uma questão política, e agora é Brasil. O que se fazer por Jesus? Eu volto. A nossa bandeira é muito mais alta. A nossa pátria celestial é muito melhor. O nosso Senhor, Ele é o justo, o santo. Nós vimos aí. Qual é o nosso tipo de dedicação? Note, tudo isso está se desenrolando, esses acontecimentos. E, vamos ver, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. 5.000 convertidos? Não tomaram atitude. 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Prenderam tudo. 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: 20. Ide e apresentando-vos no templo. Não mandou esconder? Não, volta lá no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Continua pregando. Foi preso uma vez, foi preso duas. O Senhor providenciou o anjo, foi lá, libertou. Volta lá. No templo, no lugar público. Prega de novo. 21. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Esperaram só clarear. Clareou, vamos lá. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio. A coisa está ficando mais séria. O sinédrio é o senado lá. E todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Eles não sabiam que o anjo tinha soltado. Manda buscar esses caras aqui. Vamos ver o que está acontecendo. 22. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram. 23. Dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas dos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Milagre. Deus miraculosamente tira eles do cárcere. E não manda esconder, não. Bota a pegar lá de novo. (27) Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os. Não estão aqui? Aí já falaram, está lá. Estão lá pregando o templo de novo. Manda buscar. 28. Dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de toda a vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Vocês os crucificaram. 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, na frente de todas as autoridades. Duas
primeira vez que estavam lá. Vocês não acham que o nosso cristianismo está muito fraquinho? Por causa de política, a gente fica na internet, manda mensagem, fica bravo e tal. Por causa de Jesus. Será que ele vai dar tantas dedadas na internet? Começa comigo. E a obra de Cristo? E a ordem que ele deu para nós? Como que está a situação? Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Eles não aliviaram a bola. Eles falam, vocês estão nos acusando. Ele repete a acusação aqui. É isso mesmo. Foram vocês que mataram, puseram, crucificaram ele. 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ele é o Messias. Israel ainda vai se converter, vai ser redimido dos seus pecados. Mas ainda está longe. Continua longe. Mas esses primeiros cristãos são todos judeus, saídos de dentro de Israel. 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O dia de Pentecostes. 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Não foi isso que aconteceu com Jesus quando ele ressuscitou Lázaro? Eles ficaram furiosos e decidiram matar Jesus. Aqui eles ficam furiosos de novo. E queriam matá-los. Vocês querem um tratamento diferente? Ah, mas se eu começar a falar de Jesus, tudo, eu vou arrumar problema com a minha cabeça. Eles não estão arrumando. E o Senhor não está mandando eles parar. Arrume problema. Vai, arruma. Interessante que eu tenho visto que é uma tendência do ser humano e alguns irmãos, irmãs, geniosos. Né? Olha, para me pôr numa briga precisa um boi, mas para tirar tem que ser uma boiada. A briga está aí. Quero ver a boiada. Pregar. Eu quero ver esse temperamento para Jesus. É isso que precisa ser, gente. 34. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por o povo. Ó, tira os apóstolos aqui. Vamos bater um papinho nós aqui, as autoridades, para refletir mesmo. Vocês estão querendo matar os homens. Mas pera um pouco, vamos pensar um pouco aqui. Como que vai ser isso? Tá? Não pensa que Gamaliel era muito bonzinho. Gamaliel, ele instruiu Paulo, mas não são as instruções de Gamaliel que fizeram Paulo. Foram as instruções de Jesus Cristo. Gamaliel, lembra que tinha duas linhas rabínicas, Hilel e Shammai? Gamaliel era da linha de Hilel, os mais liberais. Ele não era da linha mais fechada, era da linha mais aberta, liberalzão, político, vamos pensar bem, vamos fazer média com todo mundo. Esse que era Gamaliel. Só que o povo gostava dele. Era um bom político. 35. Eles disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer esses homens. Cuidado, não vai sair matando, não. Pensa bem, tá?
Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a esses homens. Tchau, 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 tudo bem, liberado, pode ir. Deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Todo esse movimento aí, gente, se não tiver base, não vai longe, já acaba logo. 39. Mas, se é de Deus, estão vendo um milagre acontecer. Não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Depois acalmou ali o conselho de Gamaliel. Calma, gente. E se Deus está por trás de tudo isso? Olha os milagres, olha os sinais que estão acontecendo aí. Se a gente começa a ficar muito contra, deixa estar contra Deus. Contexto judaico. Eles conheciam a Escritura, conheciam o Senhor dos Exércitos, eles conheciam isso. Eles sabiam que se deparar com esse Deus podia trazer complicação. Eles sabiam também do poder desse Deus. Lembra lá do menino Davi enfrentando o gigante Golias? Nenhum soldado se meteu lá. Sai um menininho de pastor lá e dá uma pedrada na testa do cidadão. Porque Deus estava com ele. Não é porque a funda dele era mágica. Cidadãos comuns, como nós somos, a Bíblia chama de soldados de Cristo. Agora, soldado tem enfrenta a batalha. É quem não sai da briga nem que tem uma junta de boi. Mas essa briga aí. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Acharam ruim, Senhor, meu Deus, olha o que estou fazendo, estou me perseguindo. Eu sou tão fiel a Ti, e o Senhor permite que essas coisas aconteçam a mim. Isso é o crente chorando, reclamando, fica se vitimizando. Ah, eu sou um pobre coitado. Essa é a tendência do ser humano. 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Todos os dias. No templo, de casa em casa, não cessavam. Ah, por que a igreja hoje em dia é tão fraca? Porque não cresce? Porque somos nós os membros da igreja de Cristo. Se os membros da igreja fossem esses, eu estava andando melhor. Agora, tem como mudar? Tem. Nós precisamos mudar de atitude. Precisamos levar a coisa mais a sério. Não tem como viver esse cristianismo fácil, politicamente correto, que agrada a todo mundo. O cristianismo, ele tem que ser desagradável no uso das trevas. Desagradável ao nosso inimigo. Senão a gente não vai conseguir fazer nada. Precisamos mais empenho. Precisamos mais devoção, mais dedicação, mais convicção e coragem para fazer o que tem que ser. O contexto está se desenvolvendo. Paulo não entrou no texto aí, vai entrar agora no próximo estudo. Mas isso é tudo que estava acontecendo.
que não é muito diferente do que o nosso cenário hoje, não. Aliás, não temos muito mais da palavra de Deus do que eles tinham. Eles ainda estavam tentando entender o que é a obra do Espírito Santo que eles não conheciam. Eles ainda não entendiam bem o que era a igreja, o corpo de Cristo, por isso as cartas precisaram ser escritas. Todas essas orientações que eles não tinham, nós temos. Então não é falta de referência bíblica. Não é falta de poder de Deus, porque o Espírito Santo está aí. É falta de ação da nossa parte. Então esse é o desafio. Olha o exemplo que vamos desempenhar do nosso papel. Hein? Ok. Outra vez. Sim. Como sempre eu, né? Ricardo. Eu digo que me desculpa aqui com a igreja, tá? Porque um dia eu comentei com o senhor que eu estava vendo um pregador, não é bem pregação, uma pergunta que era assim. Ele disse que um dia Deus tinha um propósito, um dia você estava em guerra. Leitor, né? Só não está na Bíblia isso. Não, eu não sei. Não. Eu disse que eu comentei com o senhor. Isso. Agora, quando foi comigo, eu pedi para colocar aqui O texto Miqueias. Miqueias, eu fui pedir cuidado. Miqueias 18, 7, 18 e 19. Só que eu não tinha lido. Eu fui pela palavra dele. Ele falou, vem aí, Miqueias. Aí eu cheguei e falei. Quando eu cheguei em casa com a mulher, eu falei, terça-feira eu preciso culpar a igreja. Porque eu senti lá e disse o seguinte: Deus não terá sua ira para sempre. Não terá. E lá ele estava dizendo que Deus vai render a ira. E com referência a Israel. Não com referência interna, não é assunto. Isso. Eu tenho que culpar a igreja porque. Não, eu estava afirmando aquilo. Só que eu. Você ouviu e comprou a ideia e não é. Aí quando eu fui ler, eu vi a palavra não. Porque estaria certo, a pergunta que está correta, lá perto dela, Deus reteria a ira dele para sempre. Reteria. Sim, mas ali o contexto é Israel. Ele não vai reter para sempre. Não, sim. O inferno ele afirma que é eterno. Não, sim, mas lá ele quer ver comprar, ele não reterá a ira. E eu não vi a palavra, não usou essa palavra não. E na hora que você passou, eu também não vi a palavra não. Porque você não falou não para mim. Tá bom, é isso aí, obrigado. Vamos ficar em pé, gente? Vamos lá. Senhor, estamos vendo a história da igreja primitiva. Como ela nasceu, os desafios que tiveram, as lutas, circunstâncias tão difíceis, mas o Senhor amparou e o Senhor os conduziu em vitória, dando testemunho até a morte. Testemunho do teu nome. Por isso, Senhor, dá-nos, Senhor, do mesmo poder e autoridade em Cristo, com a ação benigna do teu Espírito e com a espada afiada da tua palavra, para que possamos ser esses tipos de servos e de soldados que levam a coisa a sério e enfrentam toda e qualquer luta contra o mundo das trevas. Para isso, o Senhor nos capacita, porque não somos capazes. Mas o Senhor é capaz de fazermos de nós instrumentos hábeis e poderosos em tuas mãos. Gratos pelo privilégio de servir, pedimos tua companhia, Deus. E que o amor de Deus, o Pai, seja com cada um de nós. Amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, o Filho, que tem derramado superabundante graça sobre cada nossas vidas, a cada dia, e disso temos certeza. E temos sentido em nós a presença de Deus, do Espírito Santo,